Continuando essa sinopse, na residência dos Graham, nos deparamos com palavras como Satoni, Liftoat Pandemonium e Zazás. Satoni é uma palavra ligada à necromancia e utilizada em rituais para conjurar os mortos. Liftoat é a palavra em hebraico para abrir, e Pandemonium pode ser interpretado como sua definição usual de caos. Já Zazás é um demônio usualmente conjurado em tabuleiros de Ouija. A essas palavras, associa-se o fato de Charlie ter matado um pombo com os seus poderes, tendo coletado sua cabeça em seguida. O pombo é notoriamente conhecido por ser uma ave mensageira. Sua decapitação por Charlie poderia ser um sinal de que os demais mensageiros do filme também teriam suas cabeças decepadas. A começar pela de Charlie. A morte de Charlie era planejada pelo clã de Paimon, pois era condição necessária para que o espírito da entidade se desprendesse de seu corpo. Assim, ele estaria livre para possuir Peter, o escolhido como hospedeiro desde o início. A segunda a ser decepada foi Ellen. Hereditário não deixa claro quem foi o responsável por desenterrar a matriarca da família Graham. Poderia ter sido Annie, em um surto sonâmbulo. Entretanto, é mais provável que tenha sido Charlie, Paimon, a desenterrar o corpo de sua avó e decepar sua cabeça, considerando o histórico da menina em decapitar animais. Por fim, Annie, ao ser possuída por Paimon, cortou sua própria cabeça com um fio de aço. Mas por que tantas cabeças decepadas no filme? Haveria algum significado para elas? Na última cena de Hereditário, Peter assiste enquanto o corpo decepado de sua mãe flutua para a casa na árvore, antes de ele fazer o mesmo. Ao chegar lá, Peter encontra um altar, contendo um corpo metálico, e no topo dele, a cabeça em decomposição de sua irmã, Charlie, usando uma coroa. Em adoração a esta mórbida figura, senhores pelados estão prostrados, juntamente com Joan e os corpos sem cabeça de Annie e Ellen. Peter então é coroado por Joan, como o novo rei Paimon. Os corpos decapitados podem representar, nesta cena final, a submissão de toda a linhagem Graham a Paimon. A entidade sempre foi dona da mente de todos os consanguíneos de Ellen, e decepar a cabeça de seus corpos foi uma representação literal disso. Assim como Corra e os demais filmes de terror da última geração, Hereditário é um filme de terror que, numa camada mais profunda, aborda temas mais sérios e mais palpáveis que o sobrenatural, como o luto, o trauma e o significado de hereditariedade. Para isso, transforma o conceito de demônios familiares em algo literal, materializando-o na família Graham como a entidade Paimon. A real história de Hereditário consiste nas cicatrizes familiares que acontecem de forma randômica e que são inevitáveis, sejam elas doenças mentais ou grandes tragédias, como o luto advindo da perda de algum de seus membros. Mesmo sem a parte paranormal da trama, o filme ainda seria trágico e perturbador, pois narra a história da decadência de uma família que sofre perdas e lida com questões difíceis sem ter nenhuma culpa disso. Aí está o verdadeiro terror, na aleatoriedade da vida. Da mesma forma que o título do longa pode ser explicado sob o ponto de vista paranormal, Hereditário também é uma referência aos distúrbios mentais que acometem a família Graham e que são passados de geração a geração. O pai de Annie sofria de depressão psicótica e por isso parou de comer, vindo a morrer de inanição. Ellen tinha transtorno dissociativo de identidade, TDI, antigamente chamado de dupla personalidade, e tratado com maestria recentemente no filme Fragmentado. O irmão de Annie, por sua vez, era esquizofrênico e cometeu suicídio. É possível que Charlie possuísse transtorno de personalidade antissocial, o que podia ser refletido em seu comportamento de matar animais, guardar suas cabeças como troféus ou desenhar imagens violentas em seu caderno. Há estudos indicando que determinados transtornos mentais, como a esquizofrenia e a depressão,
possuem um fator genético que, apesar de não ser determinístico para o desenvolvimento da psicopatologia, pode vir a influenciá-la. Assim, o título do filme também é uma alegoria para as doenças mentais que são passadas de geração em geração na família Graham. A própria Annie, protagonista do longa, não está imune a esta hereditariedade. Apesar de ela demonstrar amar seus filhos e se preocupar com eles, faz declarações agressivas a Peter, como quando diz a ele que gostaria que ele não tivesse nascido e fez de tudo para abortá-lo. Além disso, Annie é sonâmbula e certa vez despertou de um episódio no momento em que ia atear fogo em seus filhos enquanto eles dormiam. Por fim, Annie acaba sendo possuída por Paimon e passa a agir de forma demoníaca, até que corta a sua própria cabeça com um fio de aço. Devido a este comportamento, é possível que Annie tivesse o mesmo transtorno dissociativo de identidade que sua mãe. De acordo com o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, os indivíduos que possuem este transtorno têm uma ruptura da identidade caracterizada pela presença de 2 ou mais estados de personalidades distintos, descrita em algumas culturas como uma experiência de possessão. Essas pessoas possuem alterações concernentes ao afeto e ao comportamento, como a forma que Annie tratava Peter. Não raro, os indivíduos portadores deste transtorno têm lapsos de amnésia e transtornos do sono, como o sonambulismo de Annie, e o episódio em que ela se esqueceu que havia colocado querosene em seus filhos. Já sobre a experiência de possessão, o DSM-5 explica que, no transtorno dissociativo de identidade, ela se manifesta como comportamentos que surgem como se um espírito, um ser sobrenatural ou uma entidade externa tivesse assumido o controle, de tal forma que o indivíduo começa a falar e agir de maneira claramente diferente. A pessoa pode ser possuída por um demônio ou divindade, resultando em uma alteração profunda e exigindo que a própria pessoa ou um familiar seu seja punido por uma ação do passado. Mera coincidência, Annie poderia ter também episódios de fuga dissociativa. Apesar de não necessariamente ser sintoma de algum transtorno mental, a fuga dissociativa também está associada ao TDI ou a um estado de trauma prolongado, como o luto de Annie pela morte da mãe e de Charlie. Os indivíduos nessa condição sofrem de amnésia temporária, podendo esquecer desde seu nome ou onde vivem ou até mesmo sua personalidade e memórias. Steve, o marido de Annie, em uma conversa telefônica, dá a entender que não era a primeira vez que Annie tinha episódios de TDI. Por ser um psicólogo, ele identificou os sinais de um surto em Annie e conversou com seu médico que ela havia voltado a apresentar um comportamento prejudicial e destrutivo, não sabendo mais como agir para freá-la. A própria profissão de Steve reflete a tentativa do longa em equilibrar os distúrbios mentais que acometem sua família. Enquanto todos estão em surto, seja mental ou pela dor do luto, Steve se mantém como o porto seguro, aquele com que os demais sabem que podem contar. Na metáfora do filme sobre transtornos mentais, possivelmente Peter também possuía algum tipo de distúrbio, já que no final viu o espírito decapitado de sua mãe flutuar até a casa na árvore, delirando também sobre a presença de idosos pelados, idolatrando a cabeça de sua irmã. Hereditário é um filme poderosamente assustador, que demonstra que o terror real não reside no sobrenatural. A inevitabilidade do sofrimento, seja por transtornos mentais ou por traumas, é o verdadeiro paimon do filme e da vida. Um dos destaques do Festival de Sundance, Hereditário, é um terror sobrenatural diferente dos demais lançados nos últimos anos e se torna talvez a experiência mais diferente do ano. O filme é dirigido pelo novato Ari Aster, que consegue passar uma trama que por vezes é agoniante e assustadora,
Sabe utilizar a câmera com bons ângulos. As atuações são muito boas, principalmente por parte da Toni Collette, que passa uma angústia, e por vezes você acha que ela está realmente passando por aquilo. Talvez o maior problema seja o roteiro, que é bem fluido no primeiro e no segundo ato, mas que se desconstrói no terceiro ato com um desfecho pouco trabalhado e fantasioso demais. O balanço geral que fica é que, sem dúvidas, é um terror diferente, que pode não agradar muito a turma que espera sustos, mas que com certeza ficará agoniado com cenas bem gráficas de decapitação e mutilação. Não é tudo o que dizem, mas é eficiente em diversos aspectos, e isso já é o bastante. Hereditário é um dos melhores filmes de terror dos últimos anos. O longa é aquele tipo de paradão que nunca para. O filme consegue ficar com VC por pelo menos 2 dias, e que são perturbadores. A direção de Ari Aster é incrível, pois ele sabe muito bem conduzir a história entre o drama e o horror psicológico. As atuações são soberanas, por exemplo. Toni Collette, que está louca. Eu não conseguia ver a Toni, mas sim personagem. Isso significa que ela está maravilhosa. Achei muita sacanagem Collette não ter sido indicado ao Oscar de melhor atriz, que ela merecia tanto. Cada cena que passava ficava muito perturbador pelo seu ambiente, a fotografia e a trilha sonora. O filme é cheio de simbolismos. Spoiler: quarto da Charlie tem diversas palavras escritas como o reino do caos ou o reino do inferno. Essas palavras designam o estado familiar, o caos entre eles. O professor de Peter fala sobre o Conde Monte Cristo. Ele fala que tudo estava orquestrado e planejado para plot twist da história. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo, por favor. Muito obrigado.